Atos 3:21 é... Não sei porque que os levitas ainda não tatuaram esse versículo sei lá, na testa ou no calcanhar, alguma coisa assim. Porque Atos 3:31 é a nossa base da nossa fé aqui na comunidade Vinho Novo, nesse processo de restauração, já que nós somos uma igreja que profetiza, que declara a restauração. Então, esse versículo, ele já é disseminado, já é ensinado há tempos. E o contexto que ele é repassado é muito interessante, porque junto com ele, nós lemos outro que fala sobre os últimos dias, né? Que nos últimos dias o tabernáculo de Davi vai ser restaurado. E a gente faz a ênfase sobre o que viria a ser esses últimos dias. A gente acaba falando que nós percebemos que estamos vivendo. Então, todas essas promessas, aquelas de Daniel, elas apontam que estamos vivendo tudo isso. E coisas precisam acontecer, coisas que estavam seladas ali no livro de Daniel, com esses tons de restauração. Então, esse versículo 21 do capítulo 3, ele encaixa nessa nossa fé, nessas peças de quebra-cabeça. Elas entram nesse exato momento que Jesus está lá no céu, retido, como começa o versículo, né? É importante que convém que o céu receba, ou seja, retenha, como diz outra versão, outra tradução aí. Até um exato acontecimento, que é a restauração de todas as coisas. E dentro da nossa fé, nós vemos que a igreja de Jesus, como um todo, ela precisa e como cada uma se responsabiliza. Se você quiser chamar, para restaurar algo dentro do reino de Deus. Então, Deus levanta igrejas para restaurar a questão dos dons, das línguas. Deus levanta igrejas para devolver a questão de prosperidade. Deus levanta pessoas, igrejas, para devolver a ideia original do evangelismo. Deus levantou o Vinho Novo para trazer essa verdade na palavra, comunhão, louvor. Então, nós estamos encaixados dentro disso e participando da restauração de todas as coisas. Então, esse versículo, ele já participa da nossa vida. E é muito interessante esse termo restauração aqui. E foi essa pergunta justamente que o pastor Fabiano me fez no culto que ele estava ministrando. E eu não tinha resposta exata sobre a palavra no grego, né? O que queria dizer. E hoje eu estou, depois de 2 semanas, respondendo ao pastor Fabiano, né? Mas a palavra no grego que ele queria é apokatastasis. Apokatastasis. E é uma palavra muito próxima a uma palavra nossa que nós conhecemos no português, que é apocalipse, né? Então, se você pegar só a tradução do Apocalipse para o inglês, é revelação, né? Então, Apocalipse tem toda essa ideia de tirar um véu, que é um dos sentimentos que está pairando no meu coração, esses dias que nós estamos aqui
compartilhei esse sentimento aqui, compartilhei na Cidade Nova. Possivelmente, a não ser que Deus mude tudo, vai ser assim lá em Coraci. Infelizmente, não consegui em todos os lugares, né? Essa capacidade de onipresença ainda não consegui. Mas bora ver, né? Na Vinho Novo a gente faz tudo, né? Vai que aparecer alguém que já consegue. Assim. O João está chegando perto, né? Então, mas a ideia do Apocalipse, que é de revelar, que é de trazer a verdade, apocatastases. E eu não sei por que sempre acontece isso, de quando eu vou estudar a Bíblia, eu vou bater em palavras que só existe uma vez na Bíblia. E essa é uma delas. Essa palavra restauração aqui em Atos 3:21 só existe aqui, na Bíblia toda. Não tem mais em nenhum outro lugar. E isso sempre me chama a atenção. Por que só aqui? O que ela tem de especial? Ou o que esse contexto tem de especial? Esse versículo tem de especial? Por que agora? Por que no início da igreja? Então, tudo isso, né, o método de estudo bíblico me empurra para pensar, para ficar mastigando aquela ideia. Mas uma coisa é certa, essa palavra só existe aqui. Então, traduzido para o português, é restauração. Só que restauração, a gente vê várias restaurações na Bíblia. Várias restaurações. E ainda, na verdade, por causa de traduções, a palavra restituição, não é nem restauração, restabelecimento. E aparentemente são sinônimos. Restauração, restituição, restabelecimento. No português, de repente, são sinônimos. Mas porque esta bendita palavra só está uma vez registrada na Bíblia toda. Então, encontrei um outro momento, uma palavra derivada dessa aqui, do homem da mão mirrada, que diz que a mão dele foi restabelecida, né, a sua condição anterior. Só que tem esse tom, parece, por que ele não usou? Por que não é a mesma palavra? Por que parece que caiu um nível, ou essa aqui está um nível acima? E eu creio, por causa do contexto, por causa da posição na história que ela foi lançada, ela tem uma ideia superior de uma restituição, de uma reconstituição, ou seja lá qual outro sinônimo que pode ser usado. Mas para nós, restauração. E não sei se você, né, lembra que quando nós usamos a palavra restauração aqui na Vinho Novo, a gente bota ela em conflito com uma outra palavra. Qual é? Tem que pegar os antigos mesmo, né? Aqui, no nosso contexto, quando a gente joga a palavra restauração, a gente sempre joga ela em conflito com outra palavra, que é... Começa com A. Estou fazendo igual com meus alunos lá, rapaz. Meus alunos, eu faço até forca. Para os indivíduos poderem responder. Restauração versus vi. Está quase, está chegando. Avivar. Avivamento, né? A gente sempre coloca em choque essas duas palavras. O nosso pai ministerial, pastor Celso, sempre coloca desse jeito que o avivamento, ele, com certeza ele existe, mas o efeito dele não é tão interessante no contexto histórico. De repente, para aquele momento, ele chama de onda, né? É uma onda. Então aquela onda vem e passa. E é engraçado como
ser humano gosta de viver, as ondas, né? Conversar com um irmão que ele está vivendo uma onda. Está vivendo uma onda e por causa não desrespeitamos o avivamento de maneira nenhuma. Senão seria falar muito mal de grandes homens de Deus, né? Que com certeza são bem melhores do que nós. Eles foram precursores de avivamentos. Só que, no fim de tudo isso, podemos viver avivamento? Amém. Mas nós vamos pregar restauração. Algo duradouro, algo sólido, consistente. Então não tem outra palavra melhor para ser usado, né? Concerto, não vamos chamar tempo de concerto, palavra profética descendo, tempo de concerto, aleluia. Não tem uma outra palavra melhor para ser usada do que apocatastases, porque essa é uma palavra solitária por não encaixar-se em nenhum outro lugar dentro da palavra. Bom, o dicionário léxico Strong, né, que das palavras em grego, ele traz uma ideia que seria de restauração mesmo. A primeira tradução e única seria restauração, e as derivadas dele seria restauração o quê? De uma teocracia verdadeira, e uma segunda variação é do estado perfeito antes da queda. Ou seja, são restaurações bem específicas. Restauração bem específicas, porque se eu quebrar a palavra apocatastases, eu vou falar de restituições, vou falar de uma mão que foi restabelecida ao estado anterior, e esse é o nível abaixo dessa palavra. Restaurar ao estado anterior. E isso eu sei que esse vai ser o ano para nós profetizarmos de coisas que precisam voltar ao estado anterior. Amém? Esse vai ser o contexto, vai ser o rio que, né, Arthur? Para surfar nesse rio. Surfar no rio, né? Rapaz. Só se for pororoca. Então a gente está no lugar certo. Então, vivamos, sim, com certeza, debaixo desse ambiente, desse topo, do texto da palavra profética da restauração, a uma teocracia verdadeira, ao estado perfeito antes da queda. E com certeza tudo é variação dessa mesma situação. Tudo aquilo que você vai ser convidado pelo Espírito Santo nesse ano para profetizar a restauração ou o restabelecimento, para tentar fazer aqui a diferença das palavras, mas no português é tudo a mesma coisa. Mas, interessante, teocracia verdadeira ou um estado perfeito antes da queda. Que queda? Bom, a gente vai voltar lá para Gênesis, não agora, mas essa é a ideia. Aquela foi a queda. Então, esse versículo ele vai nos puxando justamente para o início de tudo, para onde Deus queria que nós estivéssemos. Então, para chegar lá onde Deus quer que a gente esteja, tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. É o que nós queremos fazer. É o que nós queremos fazer no nome de Jesus. E é interessante porque eu fiquei muito triste com essa questão do grego, de não chegar na quebra dessa palavra, de eu saber por que só tem essa palavra. Não tem nenhuma outra variação. A palavra mais próxima, se você quiser procurar, eu tentei pegar só palavras no livro de Atos, está tudo perto. Atos 1, 22, só vá lá. Não tem nada a ver com a palavra, com aquilo que eu quero falar, é só para você guardar a ideia. Atos 1, 22, a palavra aqui, no grego, não é apocatastase, é apocatisteme. Qual que você acha que é aí?
Atos 1, 22, né? Qual? Qual palavra? Ressurreição. Tem outra tradução? Que não seja ressurreição? Não, né? E interessante. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Ou seja, o restabelecimento ao estado anterior de Jesus. Então eu não sei, eu estava pegando, não é possível. A apocatastase deve ter um finalzinho. Esse tastase. Eu tentei procurar uma outra palavra no grego, já achei uma. Anastasis. E, dentro dessa viagem, anastasis é o ato de se levantar. Ou, por que não dizer, né? Ressurreição também. Mas eu ainda não estava satisfeito com isso. Tentei procurar uma palavra em português. A palavra em português que eu mais me lembrava o som é metástase. Alguém sabe o que é metástase? Eu não sabia o que era. Metástase é literalmente mudar de lugar. Eu vi isso em alguma coisa, um diagnóstico de câncer. O câncer deu metástase. Eu pensei que tinha apodrecido. Não, na verdade mudou de lugar. Espalhou. Eu entendia totalmente errado o termo metástase. Mudou de lugar. Metástase. Então esse finalzinho do tase. Metastase. Então dá uma ideia de lugar. Então acho que a apocatastase é essa ideia mesmo. É alguma coisa que estava escondida, apocalipse, apocar. Alguma coisa que estava escondida, estava debaixo de um pano, vai ter que ser revelado para que a gente volte para um lugar original. Então é algo muito, muito profundo, muito forte. Um lugar que a gente precisa estar nele. Como é que chega nesse lugar? Como é que chega nesse lugar? Quando você quer chegar num lugar, o que você faz? No mínimo pergunta, né? Se for mulher, se for homem, não pergunta, né? Vai quebrando e vai errando, porque homem não pode perguntar. Porque eu não sei. Eu também não sei explicar por que homem não pode perguntar. Homem tem que ir errando o caminho. E a mulher fica, pergunta para alguém. Não pergunta. Não, eu vou acertar. Não sei. Mas para chegar mesmo, tem que perguntar. Tem que ter uma informação. Uma placa. Uma direção. Um mapa. Uma dica. Chegar por chegar. Não tem como. Então a gente precisa chegar num lugar. Se a gente vai falar de restauração, está falando que é um restabelecimento, né? É uma volta, é um descortinar do lugar onde a gente precisa ir. Apocatastases. Tem uma mudança de lugar. Esse lugar onde nós estamos é onde nós não vamos mais estar. Precisamos ir para outro. Então, isso é tremendo. Saber que no final de 2020, a comunidade Vinho Novo vai estar em outro lugar. Né? Isso é tremendo, é maravilhoso. Até para mim que não gosto de mudança. É bom saber que alguma coisa mudou.
Então, mas como chegar lá? Eu queria só enfatizar duas coisas aqui, para nós passarmos para o último versículo de hoje. Que quando o dicionário Strong deu duas traduções, duas subtraduções da palavra apocatastase, ele falou sobre restauração de uma teocracia verdadeira. Teocracia verdadeira. E teocracia seria o governo de Deus. Eu pensei também que fosse o governo de Deus, mas a definição de teocracia não é isso. É o governo de uma... Como é que eu posso dizer? De uma liderança religiosa. Seria isso. Então, quando uma liderança religiosa está no governo, isso é uma teocracia. Essa é a definição de teocracia. Sim, mas que estranho, né? E ela ainda tem uma decadência. Não estou falando mais de grego aqui, estou falando de definições. A decadência da teocracia é a clerocracia. Ou seja, a igreja primitiva viveu isso quando teve toda aquela decadência dos papas, né, nos séculos 4, 5 e assim por diante. Né, quando a igreja católica se estabeleceu de uma forma danosa para o evangelho, para o reino de Deus. Em que o clero, a liderança religiosa, atrapalhou todo o processo. E quantos modelos de governo nós temos? Se o povo está no governo, eu não sei como é o nome disso. É democracia não, né? É. Eu não sei dessas definições. Eu sei que quando os ricos estão no governo, é plutocracia. Plutocracia. Então imagina a quantidade de governos que tem. Anarquia quando não tem governo nenhum. Então pensa, um monte de gente que quer mandar no processo. Quem vai mandar no processo? Quem vai mandar? Porque gente que é o que não falta querendo mandar no processo. Mas o que nós queremos declarar é que Deus, por isso que ele falou assim, é uma teocracia verdadeira. Restauração de uma teocracia verdadeira, restabelecida. Teocracia verdadeira, onde Deus, Ele mesmo, esteja no governo. Ele mesmo esteja no governo. Do mesmo jeito que quando ele fala do estado perfeito, né, restauração do estado perfeito antes da queda, a gente vai mexer com o nosso caráter, nossa imagem e semelhança lá do Éden, que é onde nós precisamos chegar. Aí acabou, porque aí afetou cada indivíduo, cada um de nós está a uma distância daquele estado anterior. A gente precisa voltar para esse estado anterior. Como? Me mostra o caminho. Me dá um mapa, me mostra a placa, me dá uma dica, uma informação. Como chegar lá? Como chegar lá? Eu quero compartilhar o texto que eu li aqui na 14, que é 2 Reis 22. Segunda Reis 22. Esse texto também é muito significativo para nós, quando falamos das 3 restaurações do templo, já que nós vamos participar da 4ª restauração, né? A
Amém? Essa daqui é uma delas. Olha só o que Deus estava... Ilquias, ao escrivão Safã. Olha só o que o sacerdote falou para o escrivão. O que ele falou? Né? Aí eu fiz essa pergunta. O sacerdote Ilquias teve um contato com o livro da lei. Que contato foi esse? Ainda bem que o pessoal da 14 não respondeu, né? Ou não lembro, né? Está tentando lembrar e não consegue. Qual foi o contato que o sacerdote Ilquias teve com o livro da lei? Ele achou. Não foi? E eu fiquei rindo dessa história imensamente. Porque, já pensou um negócio desse? O sumo sacerdote achou o livro da lei. Como assim? E essa foi a pergunta. Para alguém achar alguma coisa, é porque aquela coisa está perdida ou escondida. Né? Vai ver que o filho, né, do sacerdote, eu vou esconder essa semana o livro da lei. Não! O sumo sacerdote achou. Já pensou? A pessoa, o pastor Fabiano chega aqui domingo que vem. Irmãos, eu quero dizer que depois de 2 meses eu achei minha Bíblia. Já pensou? Não pode. Ainda fiz mais. Eu digo assim, já pensou se eu estou chegando em casa? Estou chegando em casa, né? Depois daquela rotina lá, dependendo do dia da semana, ou eu estou, né, com a coluna doída de tanto dirigir, ou estou com o sapato só lembranças de vaca, né? Então, chego em casa e pergunto, Radassa está aí, Cláudia? Tá aqui. E a Axa? Não, a Axa não achei. Ah, não, beleza. E vou dormir. Amanhã eu vejo. É assim que a gente faz, não é? É ou não é? Se a Axa não está aqui, então espera aí. Vamos encontrá-la. O sacerdote, o sumo sacerdote, achou o livro da lei, né? Que coisa, hein? Eu fiquei olhando essa situação, como é que pode? E ainda mais, né? Debaixo de escombros. Debaixo de escombros. Então, todo o contexto ali, ele estava muito caótico. Muito caótico. Mas o interessante é o desenrolar da história, né? Porque o sumo sacerdote acha o livro e lê. Chega para Safã, que é o escrivão. Eu imagino que um pouco com vergonha, Safã, deixa eu te falar um negócio aqui rapidinho. Mas não ri muito alto, tá, por favor. Eu achei o livro da lei, olha. E a sequência do texto é justamente eles irem até o rei Josias, e mostrar o livro. E Josias começou a ler o livro. Começaram a ler, né, o livro da lei para Josias. Bom, Josias, ele começou a reinar com 8 anos. Então é possível que ele nunca tenha tido contato com o livro da lei. Aquela prática de 7 em 7 anos a lei ser lida, acho que não estava acontecendo. Porque agora que você achou o livro da lei. Então, de repente, o texto diz
no versículo 11, sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E todas as vezes eu fico pensando, quanto tempo será que eles passaram lendo ali o livro da lei? Quanto tempo durou essa leitura do livro da lei? E aí eu fiz um comparativo, porque eu, naquele plano de leitura anual, leio em 365 dias. Exatos, eu não gosto de terminar antes nem depois, senão depois tem que ficar enrolando, achando um texto para ler até o final do ano, não. Até o dia 31, certinho, né? Num comparativo, a avó Tônia lê a Bíblia em um mês, né? Não é? Mas quanto tempo demorou essa leitura aqui? E a minha resposta para mim mesmo é, eu creio que foi o suficiente para Josias não aguentar mais escutar. Foram lendo o livro para ele, ele foi... O desespero foi tão grande que ele só teve uma atitude: rasgar as vestes. A única atitude que ele teve foi rasgar as vestes, diante das coisas que ele leu. E fiz uma menção daquilo que está... E eu não acredito que tenhamos que ter um comportamento diferente diante daquilo que vai nos dar direção. Se nós vamos ser restabelecidos num lugar, como chega nesse lugar? Qual a dica? Qual a placa? Qual a direção? Nós temos a direção, o livro da lei. O livro da lei. É dele que nós precisamos. Precisamos buscar muito mais do que interesses, muito mais do que bem-estar. Porque eu não quis ler aqui, e não quero mesmo, depois você lê aqui o capítulo todo, porque Josias, depois de rasgar as vestes, sai correndo para pedir a direção da profetisa Hulda, isso, Hulda. E ela começa a dizer, quer saber o que vai acontecer? Castigo. Castigo. E ela começa a desenrolar o castigo que vai vir. Então, será que compensou, então? Ler o livro da lei, ir atrás de uma direção de Deus? Estou usando uma palavra muito mal posicionada, castigo. Não sei se tem alguma relação. Mas a única pessoa que foi liberada desse castigo, sabe quem foi? Está no final do capítulo. Depois você lê para ter certeza que eu não estou mentindo. Foi o rei Josias. O único. Ele ainda foi meio egoísta. Disse, olha, tá bom, só porque o teu coração se quebrantou, as tuas gerações seguintes aqui vão... É do teu filho para baixo que vai ser penalizado. Disse, ufa, eu não tenho pena nem dos filhos. Que bom, me livrei. Era para ter doído. Poxa, meus filhinhos, né, vão... Não. Não sei, não posso afirmar se existe uma relação dele. Não posso afirmar que ele foi o único que rasgou as suas vestes. E por causa disso, ele foi liberado. Não posso afirmar algo com essa profundidade. Mas
uma coisa eu sei, com todos esses anos de vida cristã: rasgar as vestes é uma nobre atitude. Desesperar com uma direção de Deus é algo que a gente precisa fazer todos os dias. É onde precisa gerar temor nos nossos corações. Porque esse é o único caminho que nos leva para a restauração. De chegar com um safão e dizer assim: olha, eu achei o livro da lei. Pode ser vergonhoso, né? Ou a mesma atitude de José de rasgar as vestes. Mardoqueu. Então, nesse caminho de restauração, a gente precisa lançar a vergonha, né, fora, para perceber onde nós erramos, onde foi que nós deixamos os escombros caírem por cima do livro da lei, e fazer algo com aquilo. E olha, no meu coração foi muito interessante perguntar: por que será que o sumo sacerdote Ilquias achou o livro da lei? Talvez essa pergunta seja muito difícil de responder. Por que você acha que o sumo sacerdote achou o livro da lei debaixo dos escombros? Ninguém arrisca? Pode. Correu risco, né? E é interessante que alguém precisa dar o passo, né? O fogo de Deus ser aceso, tem que ter lenha, né? Essa lenha precisa ser alguém. Precisa ser alguém. Alguém tem que pular lá no meio para o negócio poder queimar. É interessante. De repente, ela até ajuda a minha resposta, né? Por que o sacerdote Ilquias achou o livro da lei? A resposta que eu dei para mim mesmo é porque ele não estava em casa nos seus junto com a resposta do pastor Márcio, se arriscando. Mas uma coisa é certa, ele não estava dentro de um objetivo dele mesmo. Porque se a gente estiver no nosso objetivo, é a gente que está no governo. Aí eu pergunto para vocês, quem é que manda lá na minha casa? Por favor, hein?
Pois é, né? Não me constrange assim, né? Pergunta difícil, né, Fabrício? Se na minha casa a Radassa estiver no comando, vocês conseguem imaginar minha casa? Se a Cláudia estiver no comando da minha casa, dá para ver o resultado? Se eu estiver no comando da minha casa, piorou, né? Eu sou a melhor escolha para estar no comando da minha casa? De repente, essa seria a ideia para se pensar, que eu não sou a melhor escolha da liderança da minha casa. Daquilo que nós cremos, quem precisa estar no comando da minha casa é Deus. Porque se for para eu fazer a minha vontade na minha casa, imagina eu, homem, pecador, se eu chego lá e digo assim, agora é a minha vontade aqui nessa casa. Vocês conseguem imaginar isso? Então, nós estamos seguindo, precisamos seguir para a teocracia. Onde nós estivermos, eu quero Deus governando na minha casa. Não quero minhas filhas governando. Não quero minha esposa, não quero nem eu governando. Então, hoje, esse mês, Radassa, é com você. Está aqui o dinheiro. Não vai dar certo. Na minha casa, só a vontade de Deus precisa imperar. Então vamos lutar por isso. Junta a família no culto doméstico. Vamos lutar por isso. Comunidade Vinho Novo, tempo de restauração. Quem precisa governar? A vontade de quem precisa imperar? Daqueles que saíram? Não fizeram do jeito que eu queria. A minha vontade não imperou. Então, quem está governando? Ou quem quer governar? Vocês querem o que? O pastor Celso volte para governar aqui? Vai dar certo? Vai dar certo? Precisa governar aqui, meu irmão. Eu temo que você não esteja tentando se colocar também nesse lugar. Eu temo. Vou com esse sentimento embora para Goiás. Embora não, que eu acabo ficando aqui. Quero que vocês escolham um para estar no governo, aqui, na comunidade Vinho Novo. Escolham um para mim, por favor. Porque se são tempos de restauração, nenhum de nós se encaixa nesse lugar. Nenhum. Quem vai achar o livro da lei? Pastor Tiago, pela Bíblia, pelo texto que o senhor leu, tem que ser Ilquias, o sumo sacerdote. E Mardoqueu que rasgou as vestes?
que não tinha nenhum cargo. Vem e toma o teu lugar aqui. Então eu quero me valer da força dessa palavra isolada, única, no grego, apocatastasis, para profetizar junto com vocês, junto com o presbitério, junto com todos que estão espalhados, né, no mundo. Lembro, pastor Marcelo, né, pastor Sérgio e todos que amam esse lugar. No nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo livro da lei. Obrigado, porque a palavra do Senhor nunca se apartou desse púlpito. Obrigado porque há sinceridade, Deus, aqui nesse lugar. E obrigado porque há quebrantamento de corações. E eu quero continuar profetizando, Deus, orando sobre esse rasgar de vestes. Esse abrir mão de um status, de uma imagem, que tudo envolve, Deus, essas vestes. Nós precisamos voltar a um lugar. Nós precisamos viver restauração, Senhor. Mas se eu não tiver uma posição, nada vai acontecer. Nada vai acontecer.